Muito boa tarde, amáveis amigos e irmãos presentes. Aqui em San Andrés, Tuxtla de Veracruz, aqui na República Mexicana. É para mim um privilégio grande estar com vocês, para compartilhar uns momentos com vocês em torno da mensagem do sétimo selo, para o qual quero ler em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, como por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas, e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve trovões e vozes, e relâmpagos, e um terremoto. Que Deus abençoe em nossas almas sua palavra, e abençoe nossas almas com sua palavra, e nos deixe compreender sua palavra lá no profundo da nossa alma e em todo o nosso ser, no nome eterno de Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso tema é a mensagem do sétimo selo. E para poder conhecer a mensagem do sétimo selo, necessitamos conhecer o quê? O que é o sétimo selo? Podem se assentar, queiram ter a bondade. Quando foi aberto o sétimo selo no céu, causou silêncio, como por meia hora. E agora vejamos o que é esse sétimo selo, tão misterioso, que até causou silêncio no céu, como por meia hora. Vejamos este mistério do sétimo selo, para poder compreender o que em realidade é o sétimo selo. Leiamos na página 472 do livro dos selos, onde diz: Notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo. A mensagem do tempo do fim é qual? Esse selo, esse sétimo selo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não diz nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando comece, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recordem Apocalipse 10, do versículo 1 ao 7, que ao fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. Domingo passado, hoje faz uma semana, quando estava pregando sobre sede humildes, recordem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, não percebia o que estava falando, mas agora vejo bem. Será de uma maneira tão humilde, que a pessoa pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Porém, antes vem como veio João Batista, vem como o nascimento de nosso Senhor lá no estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão. Aqui estamos, ó irmão. Aqui vejam vocês o que nos mostra que a mensagem do tempo do fim diz, notem bem, a mensagem do tempo do fim, este selo. A mensagem do tempo do fim é a mensagem do sétimo selo. Com a abertura do sétimo selo e revelação do sétimo selo ao povo, o povo tem a mensagem do sétimo selo.
E agora, continuemos lendo, diz: recordem, o sétimo anjo foi o mais notável para mim. Parecia-me mais importante do que qualquer um dos demais. Eu vi que estavam parados assim, em forma de pirâmide, e eu estava parado aqui. E segue falando. Mais abaixo diz: eu estava parado ali, e deixou de soar a explosão, porque houve uma explosão. Deixou de soar a explosão, e eu estava olhando assim para o ocidente. E eles chegaram e me arrebataram no ar, e então eu estava fora de mim. Como estava? Fora dele. Ou seja, não estava no corpo, senão que havia saído do corpo e havia sido levado com esses anjos, os quais estavam em seus corpos teofânicos, e ele também foi tirado dele e foi levado em seu corpo teofânico, assim como quando visitou o paraíso antes de partir definitivamente. Ele via seu corpo abaixo e ele se encontrava mais acima em outro corpo. E eles chegaram e me arrebataram no ar, e então eu estava fora de mim. O anjo que me parecia ser tão extraordinário estava à minha esquerda, onde eu entrei na constelação. Mas contando da esquerda para a direita, ele teria sido o sétimo anjo. Agora, recordem, os 7 mensageiros. Lembram-se da pirâmide formada de pedra branca, segundo o sonho do irmão Junior Jackson, o qual lhes interpretei? E agora vamos ler um pouquinho mais. Vamos ver onde nos fala mais acerca deste mistério do sétimo selo. Na página 475 nos diz: eu não posso lhes dizer, falando do sétimo selo, eu não posso lhes dizer, porque não sei, mas um destes dias pode ser que não voltemos a nos ver mais sobre esta terra, mas sim nos encontraremos diante do trono de juízo de Jesus Cristo. Então saberão que naquele quarto a revelação me veio de Deus, assim como me vieram todas as demais. O mistério desse selo, ou seja, do sétimo, não foi revelado, porque foram 7 trovões que trovejaram, e ali está perfeitamente, porque ninguém sabe nada acerca disso. Não estava escrito. Então, estamos no fim. E agora vejamos em algum outro lugar. Vamos ver onde nos fala mais do sétimo selo. Na página 482 e 483 nos diz: então eu creio que para nós que não conhecemos isto, não será conhecido até esse tempo, mas sim será revelado naquele dia, na hora quando deve ser revelado. O que nós devemos fazer é ser sumamente reverentes ante Deus e servi-lo, e fazer tudo o que sabemos fazer, e viver vidas justas, vidas cristãs. Então encontramos que nos foi aberto o sexto selo, e o vemos. Sabemos que o sétimo selo não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora. Agora, houve alguma razão pela qual Deus permitiu a declaração destes 7 trovões, porque tem que vir. O que tem que vir? A declaração desses 7 trovões, ou seja, a voz de Cristo, que é a voz que os 7 trovões emitem em sua vinda. Em Apocalipse 10, que é a vinda do anjo do pacto, de Jesus Cristo, vindo no último dia. E vem porque ele é o mensageiro a Israel, o anjo do pacto.
e vem diretamente ao povo hebreu. Por isso é que vem do ocidente, voando para o leste. Mas o que acontece? Sua igreja está a ponto de ser raptada, porque chegou ao seu final e tem que ser raptada. Portanto, vem por sua igreja, primeiramente, e depois pelo povo hebreu. E agora diz: encontramos que Cristo, o Cordeiro, tomou o livro em sua mão e abriu o sétimo selo. Mas é um mistério escondido, ninguém o conhece. E isso se enquadra exatamente com o que ele disse, que ninguém conheceria quando seria sua vinda. Tampouco conheceriam nada acerca deste mistério dos 7 trovões. Porém, diz que tem que vir. Tem que se cumprir o 7º selo e tem que os 7 trovões darem essa revelação à igreja de Jesus Cristo. Agora, quando será? Mais abaixo diz: agora, na obra completa, temos, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que haviam sido selados, e sabemos e entendemos que o 7º selo não será dado a conhecer ao público. Na hora de sua vinda, quando acontecerá a destruição da terra, vocês sabem, quando fizeram a pergunta quando seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo, em Mateus 24, ele respondeu isso, ele falou de Israel, estando de novo em seu próprio país. No versículo 31, mas depois foi para as parábolas, dizendo: da figueira aprendei a parábola, quando já seus ramos se tornam macios e as folhas brotam, sabeis que o verão está perto. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus 24, do 32 ao 33. Está falando de Israel em sua própria pátria. Mas notaram que ele não fala nada da revelação deste 7º selo? E também aqui, em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu? Vemos, pois, que é um mistério por completo, e a hora todavia não chegou, para que fosse dado a conhecer este mistério. Chegamos até aqui, e o demais nos será dado ali, no tempo, quando apareça Jesus novamente sobre a terra, para levar sua noiva. E como aparece? Aparece como o anjo de Apocalipse, capítulo 10, descendo do céu envolto numa nuvem. E esse é o 7º selo, é o anjo que vem do céu. E tem que vir para cumprir na terra sua segunda vinda. E agora vamos continuar. E vamos ver o que é esse 7º selo. Na página 469 dos selos diz: notaram que disse que um desses anjos era muito estranho? Se refere a qual? Se refere a este anjo que se encontra aqui. Se virarmos a foto para a direita, é este que está aqui formando a cabeleira branca do Senhor. Porque esta nuvem formada por anjos, os 7 anjos mensageiros das 7 eras e outro anjo, que era diferente aos demais, formam o rosto do Senhor. Não é que seja literalmente o rosto do Senhor, senão que é formado por estes anjos que estão em seus corpos teofânicos e que apareceram a essa altura de 26 milhas de altura, ou 42 quilômetros, com um tamanho, essa nuvem, de 30 milhas. Ou 48 quilômetros. E vejam vocês, formou essa nuvem, a qual, ao virarmos ela para a direita, forma o rosto do Senhor. E o anjo, que era diferente aos demais, forma a cabeleira branca do Senhor. Com esse anjo vindo à terra, como vieram também os outros anjos mensageiros das 7 eras, vindo à terra em cada era na qual Deus os enviou, e realizando o ministério correspondente a cada era, Cristo por meio deles, vejam vocês, foi se formando cada etapa da igreja de Cristo. E vejam vocês, encontramos que para o último dia o anjo, que era diferente aos demais, tem que vir à terra para ter o ministério de quê? Do 7º selo. E a mensagem do 7º selo é a mensagem da segunda vinda de Cristo. Essa é a mensagem do 7º selo. Vejam, vamos continuar lendo. Diz:
Disse-lhes que um desses anjos era muito estranho, me pareceu muito diferente aos demais. Estavam numa constelação com 3 a cada lado e um em cima. E o que estava ao meu lado, contando desde a esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante. Ele era mais brilhante, significava mais para mim do que os demais. Disse-lhes que tinha o peito assim, robusto, e estava voando para o Oriente. Disse-lhes também que me levantou, me alçou. Lembram-se? Agora aqui está. Era o que tinha o 7º selo. Nenhum dos demais anjos tinha o 7º selo. Portanto, por meio de nenhum dos demais anjos podia ser cumprida a vinda do Senhor, a segunda vinda de Cristo, com seus anjos. Por meio de nenhum dos outros anjos podia ser cumprida a vinda do 7º selo. E sendo assim, por meio de nenhum dos outros anjos, dos 7 anjos das 7 eras, por nenhum deles podia vir a mensagem do 7º selo, a mensagem da segunda vinda de Cristo. Porque a mensagem do 7º selo é a mensagem da segunda vinda de Cristo, a mensagem que revela a segunda vinda de Cristo, a mensagem que revela o mistério do 7º selo, ou seja, o mistério da segunda vinda de Cristo, a mensagem que revela à igreja de Jesus Cristo que a segunda vinda de Cristo é a vinda desse anjo que era diferente aos demais, vindo em carne humana, num homem deste tempo final, e manifestando por meio desse homem os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Vem como tudo é simples? Tudo é simples. É a vinda desse anjo, que era diferente aos demais, vindo. E agora, como tem que ver? Vamos ver que o diga o precursor da segunda vinda de Cristo. Ele falando acerca do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Vejam vocês, diz que é o Espírito Santo. Agora, na página 134 do livro dos selos em espanhol, diz: e agora notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós lhe coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na página 277 dos selos diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo, o qual é Jesus Cristo em Espírito Santo, o qual é o mesmo anjo do pacto do Antigo Testamento, que libertou o povo hebreu. E ele é o Deus de quem? De Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Verbo. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Quem? O Verbo. E por ele foram feitas o quê? Todas as coisas. E nada do que foi feito se fez. Sem quem? Sem ele. Ou seja, ele é o Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem? Deus. O Verbo que estava com Deus era Deus, porque era Deus em seu corpo teofânico. E o corpo teofânico é o que chamamos o Verbo, essa teofania. E depois o Verbo se fez o quê? Carne, ou seja, o Verbo veio num véu de carne. E dentro desse Verbo, dentro desse corpo teofânico, quem estava? Deus. E então Deus estava dentro desse corpo teofânico, que é um corpo da sexta dimensão, parecido com o nosso, mas de outra dimensão. E Deus estando nesse corpo da sexta dimensão, é um homem da sexta dimensão. Porém depois se vestiu de carne humana e se colocou com esse corpo da sexta dimensão dentro de um corpo desta dimensão. E é por isso que Cristo dizia: o Pai que mora onde? Em mim, dizia ele. Porque onde estava? Estava dentro do véu de carne, chamado Jesus. Se fez carne o Verbo, Deus se fez carne, estando com seu corpo teofânico, se fez carne, e habitou entre os seres humanos, e realizou a obra de redenção na cruz do Calvário. Deus proveu-se para si mesmo um corpo para realizar a redenção de todos os filhos e filhas de Deus.
porque outro corpo não servia para realizar a redenção do ser humano, porque todos os demais estavam contaminados com o pecado. E agora temos a promessa que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 vem para o tempo final. E agora vejamos quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Diz, capítulo 19, versículo 11 em diante: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Aí aparece novamente o Verbo de Deus, como apareceu em São João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E depois, no versículo 14, São João capítulo 1 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 em diante, nos fala da vinda do Verbo em um cavalo branco. O cavalo branco é o poder da palavra pura. Todas estas coisas são os símbolos que correspondem à vinda do Filho do Homem com seus anjos para o último dia. E agora diz que esse cavaleiro do cavalo branco, que vem vestido de uma veste salpicada de sangue, seu nome é o Verbo de Deus. E diz: E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Essa espada é a palavra. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é que vem? O que vem é este anjo, que era diferente aos demais. Esse é o Verbo. Esse é o anjo do pacto. Esse é aquele que tem o quê? O sétimo selo. Esse é o anjo que tem o sétimo selo. E o sétimo selo é o quê? A segunda vinda de Cristo. E agora vejamos o que é a vinda desse anjo que tem o sétimo selo. É a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E agora, na página 256 do livro dos selos diz: Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra. Agora já ouvimos aparecer aqui. É o anjo do pacto, o anjo que era diferente aos demais. Vimos o seu sinal lá em cima no céu, e o vimos ali envolto numa nuvem. Não diz a Escritura que seria visto o sinal do Filho do Homem no céu? E então veriam o Filho do Homem vindo em uma nuvem? Ou nas nuvens? E agora diz: Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E o que é isso da palavra de Deus encarnada em um homem? É este anjo, que é o Verbo, a palavra, vindo em carne humana em um homem deste tempo final, e manifestando-se por meio desse homem, assim como todos estes outros anjos, que são os anjos mensageiros das 7 eras, vieram como? Em carne humana. E quando apareceram em carne humana, cada um deles foi o homem de Deus desse tempo. Dentro desse corpo estava o quê? Um espírito ou um corpo teofânico manifestado. São anjos ministradores que ministram a palavra de Deus a quem? Aos herdeiros do quê? Da salvação, aos filhos e filhas de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos espíritos administradores? Espíritos ministradores ou administradores, ou seja, corpos teofânicos que vêm manifestados em carne humana. Anjos enviados de Deus em carne humana. Espíritos ministradores, espíritos teofânicos que vêm de outra dimensão, da 6ª dimensão, para ministrarem a palavra de Deus em cada era. E agora, o último que veio para ministrar a palavra de Deus no último dia é o anjo que era diferente aos demais. E esse é o anjo do pacto.
Esse é o anjo de Jeová. Esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, em Espírito Santo. É Jesus Cristo vindo e tomando um corpo dos escolhidos de Deus, um corpo dos membros do corpo místico de Cristo, o qual será seu mensageiro, seu anjo mensageiro do último dia, da era, da pedra angular e da dispensação do reino. E virá manifestado nesse corpo de carne, e isso será a palavra, o verbo, a palavra encarnada onde? Em um homem. E agora vejam vocês, a revelação do sétimo selo, que é a revelação da vinda deste anjo, vindo em carne humana, em seu anjo mensageiro, manifestado através de seu anjo mensageiro, o mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino. Para o último dia, a mensagem do sétimo selo é a mensagem da segunda vinda de Cristo, da vinda deste anjo. E em volta em torno de sua vinda em carne humana, gira toda a mensagem do sétimo selo, gira toda a mensagem do último dia, gira toda a mensagem de Deus para a igreja de Jesus Cristo. E porquanto a fé para o rapto é dada pelos 7 trovões, porque os 7 trovões são a revelação do sétimo selo, é a voz de Cristo, do anjo que era diferente aos demais, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. Cristo clama, fala à sua igreja, com esses 7 trovões, ao estar manifestado como? Em carne humana. A palavra, Cristo vindo em carne humana, em seu anjo mensageiro, clama como quando ruge um leão, porque vem como leão da tribo de Judá, e nos fala com sua voz dos 7 trovões de Apocalipse. E o que faz? Nos revela o mistério de sua vinda, o mistério do sétimo selo. Porque quem é o que tem o sétimo selo? O anjo que era diferente dos demais. Ele é quem tem o sétimo selo, ele é quem tem o cumprimento da segunda vinda de Cristo ao vir no último dia, manifestado em carne humana. E ao redor de sua vinda, o que acontece? Surge a mensagem do sétimo selo. A mensagem do sétimo selo é a mensagem do anjo que era diferente aos demais. Toda a revelação desse anjo, que tem o sétimo selo, toda a revelação é a mensagem do sétimo selo. Tudo o que corresponde a ele e a sua vinda em carne humana, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, é a mensagem do sétimo selo. E agora, essa é a mensagem de quando? Do tempo do fim. Essa não é a mensagem nem da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era. A mensagem de cada uma dessas eras, quem a deu? O mensageiro de cada era. Cristo por meio do mensageiro de cada era. Mas agora, para o último dia, a mensagem do último dia, a mensagem do tempo final, a mensagem da sétima dispensação, é a mensagem do sétimo selo. É a mensagem do anjo que era diferente aos demais, vindo em carne humana, manifestado no último dia. E agora vamos ver algo aqui muito importante. Página 162 do livro de citações, no parágrafo ou verso 1446 diz: mas vejam, a noiva espiritual, quando ela comece a ter um despertamento. E agora vamos ver como é que pode ter um despertamento a noiva espiritual de Cristo. Tudo tem que ser de acordo com a Escritura. Na página 212 do livro dos selos diz: e essa é a mesma razão porque os avivamentos que devemos ter hoje. Agora, tivemos avivamentos denominacionais, mas não tivemos uma verdadeira sacudida. Não
Não, Senhor. Não pense que temos avivamentos, porque não os temos. Tem milhões e milhões de membros de igrejas, mas não há nada de avivamento. A noiva, todavia, não teve um avivamento. Todavia, não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Se necessitarão esses 7 trovões misteriosos para despertarem. Ele os mandará, o prometeu. O que é que dá o avivamento no tempo final? A igreja de Jesus Cristo, a noiva? Os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. E o que são os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10? A voz de Cristo em sua vinda. Revelando o quê? O que revelam os 7 trovões? Revelam o mistério do 7º selo, o mistério de sua vinda. O mistério do 7º selo está onde? Nos 7 trovões. Aí está o mistério do 7º selo. Ou seja, o conteúdo dos 7 trovões é a revelação divina do 7º selo. A revelação divina da segunda vinda de Cristo, com seus anjos no último dia, manifestado como em carne humana, em seu anjo mensageiro. E agora, a noiva espiritual, quando ela comece a ter um despertamento, quando ela comece a voltar e a se colocar em ordem com a palavra. E como pode se colocar em ordem? Se estivéssemos na primeira era da igreja gentia, e eles estivessem lá no judaísmo, pois se colocariam em ordem, colocando-se na primeira era da igreja gentia, sob o ministério de São Paulo. E se estivessem vivendo no tempo da quarta era, pois então tinham que se mover para a quarta era. Se eles estavam metidos numa era anterior, tinham que subir à quarta era e estar sob o ministério de Colombo. E assim foi de era em era. É preciso se colocar em ordem com a palavra de Deus na era que corresponde a esse tempo, sob o ministério de Cristo, através do mensageiro dessa era. Isso é se colocar em ordem. Isso é estar ao passo ou no mesmo passo com Cristo. Agora, estar numa era que não é a era que corresponde a esse tempo, isso é estar fora do quê? Do passo. E agora, a noiva não pode estar fora do passo. Portanto, tem que se colocar em ordem com a palavra de Deus do último dia, que é a palavra de Deus na era e da era da pedra angular. E essa palavra é a palavra da mensagem do 7º selo. Essa é a palavra da mensagem da segunda vinda de Cristo. Essa é a mensagem que vem para a igreja de Jesus Cristo. E vamos ver o que isso aqui diz. E colocar-se em ordem com a palavra de Deus. Agora diz, vejam, então, outra vez, vem como as escrituras nesse tempo, ou seja, como as escrituras nesse tempo, ou seja, começam a se cumprir e a se colocarem todas em ordem e a se abrir as escrituras, tudo isso está envolto aí. Veja como as escrituras nesse tempo, diz, haverá uma mensagem, haverá uma mensagem saindo para colher essa noiva. Está mal traduzido, mas aí, ou seja, virá uma mensagem, ou sairá uma mensagem para colher essa noiva, ou seja, para tomar essa noiva, para chamar e recolher essa noiva. Colher essa mulher eleita, ou seja, tomá-la e colocá-la na era que lhe corresponde. Assim a noiva não estará fora do passo, senão que estará no passo que corresponde ao último dia, que é a era da pedra angular, porque veio se caminhando ao passo de Cristo, porque Cristo veio caminhando do povo hebreu, caminhou à primeira era. Daí, e os que caminharam ao passo com Cristo estavam onde? Na primeira era nesse tempo. Depois caminhou um pouquinho mais acima, a segunda era. E os que caminharam ao passo com Cristo estavam na segunda era. Os que ficaram na primeira era estavam fora do passo. Cristo já tinha saído dessa primeira era. Os que caminharam à terceira era, quando Cristo caminhou para a terceira era, estavam caminhando ao passo com Cristo. Porém, os que ficaram na segunda era ou na primeira era estavam fora do passo. Vocês viram no exército, quando vão caminhando todos ao passo, e alguém se atrasa, saiu do quê? Do passo, se atrasou.
E começa, quem sabe, os sargentos, que são os mais duros, ou o sargento que é o mais duro, e então tem que se colocar no passo outra vez, porque está fora de passo. E assim, vejam vocês, é preciso ir caminhando ao passo com Cristo e dar estes 8 passos, porque no 8º é que vem a bênção grande. No 8º é que vem a transformação para os que vivemos e a ressurreição para os mortos em Cristo. É aí onde surge uma mensagem. Surge a mensagem do 7º selo, a mensagem da segunda vinda de Cristo, a mensagem que gira em torno da vinda do anjo, que era diferente aos demais, vindo em carne humana no último dia, em seu anjo mensageiro, e manifestando-se como o 7º selo, e cumprindo o mistério do 7º selo, e revelando à sua igreja esse mistério, revelando à sua igreja o mistério de sua vinda em carne humana, onde manifesta o ministério de Moisés, o ministério de Elias e o ministério de Jesus, porque ele vem com os seus anjos no último dia. Creio que com o que temos falado, temos suficiente para esta ocasião. Vimos o que é a mensagem do 7º selo. Em todos os lugares que vocês encontrem, que foi anunciado que virá uma mensagem, recordem, é a mensagem do 7º selo, é a mensagem da segunda vinda de Cristo, é a mensagem que gira em torno do anjo que era diferente aos demais. Querem ver outros lugares onde está prometido que virá uma mensagem? Vejamos um pouquinho aqui. Vejamos onde podemos observar. Vejamos aqui na página Página 168 do livro de Citações, versículo ou parágrafo 1496. Esta é uma citação da mensagem nas asas de uma pomba branca, onde nosso irmão Branham, quando já tinha 56 anos e tinha que partir, diz que Deus o curou. Diz, e me curas agora, quando eu já tenho que partir? E isso é o que faz com os escolhidos. Isso é o que faz com todos os filhos de Deus. Assim que se alguém tem algum problema de saúde, recorde que com a transformação vai ficar curado. E já para irmos, porque é uma cura completa. Se falta um braço, ou lhe falta um pé, ou lhe falta um dedinho, ainda que seja, não se preocupe, no novo corpo não vai lhe faltar nada. E agora, se lhe falta cabelo, tampouco se preocupe. No novo corpo estão todos os que Deus ordenou desde antes da fundação do mundo para você. Quem sabe agora você tenha menos dos que o que Deus ordenou para você. Porém, não se preocupe, no novo corpo que Deus ordenou para você, estão todos completinhos. E agora diz: porque eu, um homem velho, sofri toda a minha vida? Porque Ele me curou agora. Ou seja, por que me cura agora? 56 anos sofrendo, ou ponha 49 anos, porque começou como aos 7 anos. Ou seja, 49 anos sofrendo por um problema que os médicos, alguns diziam que era gastrite ou algo assim, e outros diziam que era um problema lá dentro, na alma, e a cada 7 anos, no 7º ano, esse problema lhe atacava. E cada vez que lhe atacava, quase o matava. Mas vejam, ele não tinha se dado conta que isso era a cada 7 anos, e agora teve a 7ª manifestação desse problema no ano, a última vez que o teve, e depois, quando lhe tocava ter o mesmo problema de novo, já não lhe chegou. E deu-se conta que eram ciclos de 7 anos. E agora, quando estava no ano que tinha que chegar o problema, não lhe chegava, e disse: o que passou?
é que Deus me curou. E isso é o que Deus faz com sua igreja no último dia, na etapa onde devia vir o mesmo problema de cada uma das eras passadas. Mas o que acontece? Seguimos adiante. E cada dia há mais bênção de Deus. E o que acontece? É que Deus, vejam vocês, resolveu o problema de sua igreja noiva. E fisicamente também será resolvido. Teremos o corpo novo. E agora é uma igreja nova. Não pertence a nenhuma das 7 eras da igreja gentil. É uma igreja nova, como Abraão e Sara. Vejam vocês, depois que seus nomes foram mudados e que Deus visitou Abraão no dia anterior da destruição de Sodoma, daí em diante veio a mudança para Abraão e para Sara. Sara, sendo uma mulher velha, não podia ter um filho. E se tivesse tido um filho, teria sido um fenômeno. Porque uma mulher velha, de 89 anos, ter uma criança, tem que sair ou tem que dar muito mal. Por isso, os jovens devem se casar no tempo correto, não esperar ter muitíssimos anos, porque depois se arriscam a terem uma criança com problemas. E os jovens, pois, devem buscar uma boa moça e ter sua família, e assim formar o seu lar corretamente. Agora, que sejam sempre dos crentes, para que seja de bênção para vocês. Porque se não é um crente, pois o pode puxar para fora. Isso é uma coisa. E a outra coisa é que não está na vontade perfeita de Deus. Quando Abraão disse a seu servo: busque uma esposa para meu filho Isaque, como disse-lhe: não vá buscar dentre as cananeias. Eram incrédulas, eram idólatras. Vai onde está a minha família, dos da minha família. E agora da família de Deus, dos filhos e filhas de Deus, é que os demais filhos, os filhos e filhas de Deus, devem buscar sua companheira, os varões, e as jovenzinhas aceitarem um que seja um filho de Deus, não um dos cananeus ou uma das cananeias. Abraão disse que não fizesse isso. E Deus nos recomenda que não façamos julgos, o quê? Desiguais. Mas o quem fizer terá que se ater às consequências. E depois, ainda que berre até o céu, pois quem buscou isso tem que se ater às consequências. Bom, Deus nos permite saber estas coisas, porque nos ama e quer as bênçãos para nós. Agora vejam, Abraão e Sara não podiam ter um filho sendo velhos. Já lhes disse que teriam tido um filho que não teria sido herdeiro, não teria sido filho da promessa, senão que teria sido um filho com muitos problemas e mais problemas para seus pais. Porém, foram rejuvenescidos. Ao serem rejuvenescidos, foram feitos de novo, jovenzinhos agora, e agora estavam prontos para terem um filho prometido. E agora vejam vocês, a igreja do Senhor Jesus Cristo agora é uma igreja jovenzinha, está na idade de ouro, ou era de ouro, a era da pedra angular. Essa é a era que receberia ao filho prometido, ao 7º selo, ao anjo que era diferente aos demais, vindo em carne humana no último dia, em seu anjo mensageiro. As demais eras ou etapas estão velhas, como Sara, nas etapas anteriores ao ano em que foi transformada. As demais etapas eram etapas de Sara velha, digamos,
desde que já chegou a uma etapa onde não podia ter filhos ou crianças. Daí em diante, estava vivendo numa etapa já de uma senhora. Não sei se vocês dizem velha, ou já anciã, idosa, ou já muito madura, mas não podia ter filhos ou crianças. Mas foi trazida novamente à juventude, a ser uma mulher jovem, e Abraão também. E agora sim podia ter o filho prometido. E o filho prometido de Abraão, que é a segunda vinda de Cristo, nenhuma das 7 etapas da igreja gentia a podia ter, porque são etapas que já são etapas que caem na era de velha, ou na idade de velhas. Portanto, podem dizer, nós temos como 500 anos, estão identificando-se como velhas. Não, nós temos como 300 anos, velha, que não pode dar à luz, não pode dar à luz a segunda vinda de Cristo, não pode receber ao anjo, que era diferente aos demais, em carne humana, porque são velhas. Porém, a era da pedra angular não pode dizer que tem 100 anos, ou 200 anos, ou 300 anos. A era da pedra angular, a única coisa que pode dizer é: nós somos jovenzinhos. Essa é a melhor idade para ter um filho. E para ter o filho prometido, essa é a melhor idade. Bom, ainda que temos pouquinho tempo, não lhes quis negar o que Deus me deu ali. Eu estava anotando e de momento disse: em algum momento, pois o darei. Vejam, o que ia falar aqui para vocês aqui, e isto, pois, como chegou, o anotei aqui, para que não me passasse. Mas Deus permitiu que fosse falado neste momento, e depois abundaremos mais acerca disso em algum momento. Vejam vocês, mais adiante, pois busquem em algumas mensagens das que se pregarão nestes dias, porque eu creio que Deus nos vai dar um pouquinho mais acerca disto. Da vinda do Filho prometido. Agora, a promessa do Filho prometido é a promessa da vinda do 7º selo, da vinda do anjo, que era o quê? Diferente aos demais. Esse é o filho de Abraão. Esse é o Filho prometido. Em sua primeira vinda, vejam vocês, veio e um grupo pequeno o recebeu. E agora, para o tempo final, pois um grupo jovem o receberá. Uma igreja jovem, que estará na idade de ouro, ou na era de ouro. A idade ou era de ouro é a idade da juventude. E agora podemos ver a bênção tão grande que há para todos os filhos e filhas de Deus neste tempo final. É a bênção da mensagem do 7º selo. É a bênção da mensagem da vinda do anjo, que era diferente aos demais. Ele nos traz essa mensagem através de seu anjo mensageiro, e essa mensagem gira em torno do quê? Da vinda desse anjo que apareceu aqui nesta nuvem, e que é o anjo que tem o 7º selo. Se é o anjo que tem o 7º selo, a mensagem do 7º selo não pode girar em torno de outro personagem, senão deste que tem o 7º selo. Não pode girar em torno dos outros anjos, porque nenhum deles teve o 7º selo. Senão que tem que girar em torno do anjo que tem o 7º selo, que é o anjo que é diferente aos demais, o qual viria em carne humana no último dia, no anjo mensageiro de Jesus Cristo. Portanto, a mensagem do 7º selo gira em torno do anjo que era diferente aos demais. E porquanto estará em seu anjo mensageiro, então essa mensagem estará ligada ao anjo do Senhor Jesus Cristo também. E sendo assim,
O anjo, que era diferente aos demais, estará colocando essa mensagem na boca de seu anjo mensageiro. E sairá da boca de seu anjo mensageiro a mensagem, a revelação do sétimo selo, para todos os filhos e filhas de Deus. E essa é a mensagem que chama e junta, recolhe aos escolhidos de Deus e os coloca no passo em que tem que estar, na era da pedra angular, e nos prepara para sermos transformados e raptados neste tempo final. E essa mensagem chegará onde quer que esteja cada escolhido, escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Por isso essa mensagem percorrerá todos os lugares por onde estejam os escolhidos de Deus. E ainda que para algumas pessoas pareça uma mensagem fanática, pois a mensagem que Deus prometeu que enviaria, da qual falou nosso irmão Branham, disse que seria uma mensagem taxada do quê? De mensagem fanática. Porque para algumas pessoas que não compreendam este mistério do sétimo selo, da vinda deste anjo, que é diferente aos demais, manifestado no anjo mensageiro de Jesus Cristo, poderão dizer, isto é um fanatismo. Não diziam que a primeira vinda de Cristo era um fanatismo? Mas vejam vocês, o que para eles foi um fanatismo, para os crentes era a maior bênção que Deus havia enviado naquele tempo. E depois a humanidade descobriu que o que chamavam de fanatismo naquele tempo era a verdade de Deus para a humanidade. E o que alguns chamarão de fanatismo será a verdade de Deus para todos os filhos de Deus e para todos os que viverão no glorioso reino milenial. Assim que temos que entender tudo isto, para que assim saibamos que a mensagem do sétimo selo, por algumas pessoas, será taxada de uma mensagem fanática, mas nosso irmão Branham já disse que seria, para muitos, uma mensagem fanática. Diriam que seria uma mensagem fanática. Ele disse que uma mensagem fanática virá. Será fanática para algumas pessoas, mas para os escolhidos de Deus será pura verdade a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do anjo que era diferente aos demais, vindo em carne humana no último dia, em seu anjo mensageiro. Isso é a mensagem do sétimo selo. Por isso, na manifestação do sétimo selo, através de seu anjo mensageiro, não poderá sair outra mensagem. Tem que sair essa mensagem da boca do anjo mensageiro de Jesus Cristo. E essa é a mensagem do tempo do fim. Essa é a mensagem do último dia, que é o sétimo milênio, o último milênio. Essa é a mensagem do último milênio, do sétimo milênio. E com essa mensagem será cheia a humanidade do conhecimento da glória de Jeová, do Senhor, da vinda do anjo que era diferente aos demais, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Não diz Abacuque capítulo 2, versículo 14, que a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar? Com que será cheia? Pois toda pessoa, para ser cheia de conhecimento, tem que obter um ensinamento, tem que obter um conhecimento que lhe seja dado, que lhe seja ensinado. E esse conhecimento será o conhecimento da vida do anjo, que era diferente aos demais, sendo dado esse conhecimento por meio da mensagem do sétimo selo, sendo dado através da mensagem da segunda vinda de Cristo. Essa mensagem está representada também na trombeta final, ou grande voz de trombeta. É a mensagem mostrada também nos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. Essa é a trompetaça do céu, que infundirá esse avivamento e esse revestimento nos escolhidos de Deus. Essa é a mensagem que trará o avivamento da Igreja de Jesus Cristo no último dia, para sermos transformados e raptados neste tempo final, mas antes ser chamados e juntados neste tempo, na era da pedra angular. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes testemunho da mensagem do sétimo selo, para a sétima dispensação e para a era da pedra angular.
Essa é a sétima mensagem dispensacional. Essa é a mensagem do Evangelho do Reino. Não há outra mensagem que revele o mistério do sétimo selo. Não há outra mensagem que revele o mistério do anjo, que era diferente aos demais. Não há outra mensagem que revele o mistério da segunda vinda de Cristo. Porque essa é a mensagem do Evangelho do Reino. Essa é a mensagem do sétimo selo para todos os filhos de Deus. Que Deus les abençoe, que Deus les guarde, e deixe novamente a Miguel Bermudes Marim conosco para continuar. E os que estarão na próxima atividade, nos veremos lá, se Deus quiser. E estaremos falando sobre o tema a obra do sétimo selo. As obras do sétimo selo. Lá veremos as obras do sétimo selo, as quais estão prometidas, profetizadas, que serão realizadas pelo sétimo selo, ou seja, por quem? Pelo anjo que era diferente aos demais. Quem fará as obras não será o anjo de Jesus Cristo, mas o anjo que era diferente aos demais, que estará manifestado no anjo do Senhor Jesus Cristo. E se quiserem seguir escutando acerca das obras do sétimo selo, nos veremos lá, na próxima atividade, os que estejam lá. E os que não puderem chegar lá, então lerão nos folhetos ou verão no vídeo. Assim que Deus lhes abençoe, que Deus les guarde, e adiante servindo a Cristo e recebendo a mensagem do sétimo selo. Que todos passem uma boa tarde. Conosco, Miguel Bermudes Marim.